E segura aí que é hora de falar de pós-créditos de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, o que aprendemos sobre Kang logo depois do filme. Segura aí, vai ter muito spoiler, hein? Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Vamos rapidamente partir para os pós-créditos de Homem-Formiga e Vespa. São dois pós-créditos em Quantumania. Os dois são sobre o grande próximo vilão da Marvel, Kang, interpretado por Jonathan Majors. No fim do filme, a gente vê que Kang é absorvido pelo núcleo da sua própria máquina de viagem no tempo. Não fica claro se o vilão morre ou não. Não fica claro se aquele ali será o Kang que veremos no futuro. Sem corpo, sem morte. E a gente sabe que numa história onde envolve viagem no tempo e multiverso, ninguém está realmente morto. Mas aquele que foi conhecido como o Kang exilado, parece que é página virada. E que nós vamos continuar com outras versões, com outras variantes desse mesmo cientista primordial, que nos leva para Loki. Loki foi onde pela primeira vez conhecemos aquele que permanece, que nos conta a história da descoberta do multiverso por esse cientista que desenvolve a tecnologia de viajar entre os universos. E ele encontra outras versões dele mesmo. A princípio, eles trocam tecnologia, viram amigos, afinal de contas, tem pessoa mais legal que a gente mesmo? Não tem. Mas logo o negócio degringola, porque a inveja, o ciúme e as brigas começam a acontecer e há uma guerra entre esses cientistas. Há uma guerra multiversal pelo monopólio da viagem no tempo e da viagem interdimensional. Então, aquele que permanece, aquele que conta a história, ele cria um grande monstro para aprisionar todos os outros Kang e manter ele mesmo a ordem no multiverso. Que a gente tem, então, a TVA, que com seus agentes cuida para que o multiverso não se expanda além do necessário, além do suficiente para não causar uma nova guerra multiversal, ou seja, apenas o suficiente para não libertar outros Kang das suas prisões. No final de Loki, quando aquele que permanece é assassinado pela Sylvie, ele diz que agora vocês vão conhecer as outras versões de mim mesmo. E não são versões legais. E está aberto o multiverso. No primeiro pós-crédito de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, a gente vê justamente isso. Vários Kang reunidos no anfiteatro, em uma clara referência a algo que já aconteceu nos quadrinhos. Tipo um senado romano lotado de Kangs para discutir o futuro do multiverso. Então a gente percebe que nem todos os Kang estão em guerra diretamente. Eles às vezes se organizam, às vezes fazem alianças, às vezes rompem alianças, às vezes criam guerras nucleares e depois... Para ter uma guerra geral entre todos os Kangs é algo que vai crescendo, é algo drástico. Geralmente eles estão sempre numa frágil aliança ou cessar-fogo, que é o que a gente vê naquele momento. A gente tem 3 Kangs que estão na linha de frente. Todos os 3 existem nos quadrinhos. Um deles é Immortus, que parece ser o líder do trio, que é um Kang que vive fora do tempo e espaço. O outro é o Ramatut, que é um Kang faraó, onde o cientista ele usa a viagem no tempo para voltar ao passado, voltar à era egípcia e se transformar num faraó. E finalmente nós temos um outro que ficou sem nome, não dá para perceber exatamente quem é, mas a maioria das teorias estão apontando para o Centurião Escarlate, que aqui pode ser só Centurion, para não confundir com a Feiticeira Escarlate. Esses 3 Kang estão planejando uma tomada do multiverso, e para isso eles reuniram outras versões Kangs de vários universos num só lugar para discutir o que será feito. E é isso que a primeira parte, o primeiro pós-crédito indica, que teremos vários, milhares, milhões de Kangs. E que não vamos seguir com um só vilão, que a gente vai vendo ele crescer com o tempo, como foi Thanos. Thanos aparecia sentado, depois ele falou uma palavra, depois ele falou uma frase, até que ele disse, deixa que eu faço sozinho.
não vai ser essa a jogada com Kang ao que está pintando. Nós vamos ver diversas versões desse vilão que serão derrotadas pontualmente até Dinastia Kang, onde a coisa toda vai explodir numa grande guerra multiversal. Esse foi o primeiro pós-crédito, então, apresentando várias versões do mesmo Kang, mostrando que não teremos um único vilão, mas uma associação de vilões baseados no mesmo original, que é o cientista que inventou, que descobriu a viagem multiversal. Que nos leva para o segundo pós-crédito. Lá no final, depois que você vê todas as letrinhas passar, a gente encontra Loki e Morbius. Em 1901, testemunhando a apresentação de um experimento científico envolvendo viagem no tempo de Victor Timely. Victor Timely existe nos quadrinhos, ele é uma versão do Kang, e é engraçado porque Timely é o nome da Marvel antes de virar Marvel. A Timely Comics era o nome da editora, e um dos títulos era Marvel Comics, que acabou virando o nome da editora depois que ela foi reformulada. Mas o Victor Timely, então, ele é o cientista original, ele tá lá mostrando os experimentos dele em viagem no tempo. Talvez Loki e Morbius estejam tentando entender a história que aquele que permanece contou e tentando buscar uma aliança com esse cientista original, porque faz sentido. O cientista original era bem intencionado. Ele queria usar a viagem multiversal para trocar experiências, para trocar ciência, para trocar conhecimento, e não para conquistar o multiverso. Aquilo foi uma degeneração causada pelo tempo. E eles pegando o cientista antes dessa degeneração, antes dessa perversão, talvez eles consigam um aliado para impedir uma nova guerra multiversal. Eu acho que por aí que pode ser. Jonathan Majors pode também interpretar um herói e não apenas vilões nesse novo universo Marvel que se desenha com a fase 5, a fase 6, que é a saga do multiverso, que já teve uma primeira parte, agora está indo para a segunda, está na fase de complicação, para depois cair na fase de resolução. Então esperem uma fase de complicação bem tensa, porque o bicho vai pegar, porque os Kang estão chegando, eles estão se espalhando, eles estão se encontrando e estão bolando um plano para tomar o multiverso de assalto. E eu estou bastante curioso agora pela segunda temporada de Loki e o que eles planejam fazer com esse tal Victor Timely, que deve ser o tal do cientista original que encontrou os outros. É interessante porque não é Nathaniel Richards. Eles não usaram Nathaniel Richards e o Kang não é do século 31. Ele é um cientista da era pós-vitoriana, ele é Júlio Verniano. E fizeram essa alteração. Então o Kang original não vem do século 31, ele é um cientista do início dos anos 1900 que descobre o multiverso e aí, viajando no tempo, se transforma naquele poder, naquele tirano de alta tecnologia que nós vimos no Kang exilado, que é apenas um dos muitos Kang que nós vamos ver nos próximos anos da Marvel. Então essa foi a minha análise dos pós-créditos. Se você percebeu alguma coisa que eu não percebi, escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.